Muito bem, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Espero que tudo tenha dado certo de ontem para hoje, que vocês tenham colocado em prática o que aprenderam ontem, que olharam a planilha, que foi enviada lá no grupo. E hoje vamos para a terceira aula, falando como multiplicar o patrimônio e gerar renda passiva. É uma aula muito importante, vamos mostrar ativos diferentes hoje. Ativos que têm mais volatilidade, porém, alguns acham que tem mais risco, menos risco, enfim, a gente vai falar um pouco desses ativos hoje para vocês. Então, descobrir essas estratégias comprovadas para construir riqueza e alcançar a liberdade financeira através de investimentos inteligentes. Continuo comentando que os ativos que comentamos ontem, como Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs e os ativos de hoje, compõem essa grade de investimentos que são diferentes da poupança. Então, a poupança tem uma particularidade no Brasil, coisa que é só do Brasil. Fora do Brasil não tem poupança, só tem poupança no Brasil. Durante essa semana, você deu o primeiro passo para construir uma relação melhor com o dinheiro e percebeu que superar a poupança é totalmente possível com um método simples e prático. O que vamos ver hoje vai aprofundar as estratégias acessíveis para multiplicar o patrimônio e gerar renda passiva, pensadas para caber na sua rotina sem complicações. Então, se você não assistiu a aula 1 e 2, eu recomendo que você assista, pode ficar nessa aula aí, pode assistir, mas assista 1 e 2, porque é uma sequência de estudos onde você vai ter o começo, meio e fim para entender o que estamos falando aqui dentro do mercado financeiro. Elas são a base para construir o que estamos ensinando. Na aula 1, a gente falou do perigo invisível da poupança e por que ela te prende, impedindo o crescimento do seu dinheiro. Na aula 2, o caminho seguro e comprovado para superar a poupança, ativos que rendem mais com os mesmos riscos, por exemplo, ou diria, riscos quase nulos. Nesta aula de hoje, vamos falar de multiplicar o patrimônio e gerar a renda passiva com estratégia simples e acessível. Então, esse é o caminho que você está fazendo até hoje. Vamos falar um pouquinho dos fatores que potencializam essa multiplicação de patrimônio. Antes de mergulhar nas estratégias, conheça esses pilares que você pode começar a aplicar ainda hoje para ver os resultados mudar. O pilar 1, tratar o dinheiro com naturalidade. Use o que você já tem ao seu alcance. Isso significa sair da mentalidade da poupança e começar a enxergar as possibilidades de investimentos do seu dinheiro, presentes, por exemplo, em pequenas decisões do seu dia a dia. Quando você conecta as suas escolhas financeiras aos seus objetivos concretos, fica mais fácil criar hábitos que levam ao crescimento do seu patrimônio. A mentalidade antiga é guardar dinheiro na poupança e esperar que ela consiga concretizar todos os seus objetivos. A mentalidade do investimento novo é enxergar as possibilidades e agir com consciência. Ou seja, você vai investir em ativos que trazem mais rentabilidade para a sua carteira, ainda que o risco seja muito baixo ou quase nulo, mas a rentabilidade vai ser muito melhor, eu posso garantir. No pilar 2, associar investimentos ou associar os seus investimentos em algo prazeroso. Muita gente vê os investimentos, por exemplo, como algo complicado, chato de estudar, mas quando você entende o processo, que cada conquista ela vai se tornar um motivador para você aprender mais sobre os investimentos, investir melhor, procurar títulos que tragam mais rentabilidade, que você possa concretizar os seus sonhos e objetivos. Então, ver os juros compostos trabalhando ao seu favor é como transformar cada real em um aliado, como se fosse um empregado, o seu empregado que trabalha para você, que ele faz o seu trabalho, porque ele ganha dinheiro para você, ele faz dinheiro para você. Então isso amplifica cada vez mais a vontade de continuar investindo. Foi o que eu comentei na aula anterior,
que quando você começa a treinar numa academia, por exemplo, você tem logo vontade de fazer uma dieta. Quando você começa a guardar dinheiro, você tem vontade de aumentar esse valor guardado. Isso é igual, vai amplificar essa vontade de continuar investindo. O terceiro pilar, reconhecer e valorizar cada avanço. Então, celebrar as pequenas vitórias, porque conseguir investir todos os meses, quitar, por exemplo, uma dívida, ou conquistar o primeiro rendimento de um ativo, de um investimento passivo, por exemplo, o que é o investimento passivo? O investimento passivo é um fundo imobiliário que me rende todos os meses, é uma carteira de ações que me traz dividendos todos os meses, é um imóvel alugado que me dá o aluguel todos os meses. Isso é um investimento passivo. E esse investimento passivo está te trazendo rentabilidade. Então é como se ele fosse o seu empregado que está trazendo dinheiro para dentro do seu bolso todos os meses. Isso é, só por si só, é um fato que você deve valorizar. É um reforço muito positivo celebrar o avanço dessas estratégias, fortalecer essa confiança, criar uma motivação para seguir em diante fazendo esse processo. Esse reforço, ele é fundamental para manter essa consistência e transformar seus investimentos em algo, um hábito natural, que ele pode criar uma força motora cada vez maior. Isso vai fazer com que a sua carteira cresça dentro do mercado financeiro e esse real que trabalha para você, cada real guardado, se torne os milhões de reais trabalhando ao seu favor. Entender um pouco o que é de onde vem a renda passiva. Então, antes de multiplicar seu patrimônio, é essencial entender os conceitos fundamentais que vão guiar essa jornada rumo à independência financeira. O que é patrimônio? É a soma total dos seus bens, investimentos e ativos financeiros. É a sua rede de segurança, é um trampolim para o futuro. Por que multiplicar esse patrimônio? Porque garante segurança financeira, liberdade de escolha e a capacidade de realizar sonhos sem depender exclusivamente do trabalho. Quando eu falo depender exclusivamente do trabalho, é quando você troca o seu tempo em troca de dinheiro. Ou seja, você trabalha para alguém, trabalha fazendo alguma coisa e recebe dinheiro. Então você está dando o seu tempo e em troca você está ganhando esse dinheiro. Isso é depender do trabalho. Então imagine, multiplicar seu patrimônio para você não depender do seu trabalho. É fabuloso, é fantástico. Um exemplo bem prático. 100 mil reais investidos estrategicamente podem transformar, por exemplo, em 200 mil em poucos anos, dobrando esse poder de compra e te dando muita segurança. Então, multiplicar o patrimônio é isso. Seja ele multiplicar através dos investimentos financeiros, seja ele multiplicar através de imóveis ou outras estratégias que existem aí no mercado. Nós estamos abordando o mercado financeiro. Nossa especialidade é o mercado financeiro. O que é a renda passiva? É um fluxo de dinheiro que entra na sua conta regularmente, sem exigir um esforço contínuo. É o resultado dos investimentos e decisões inteligentes do seu passado. Novamente, você está recebendo dinheiro por uma estratégia bem executada que você fez no passado. Então, a diferença entre renda ativa e renda passiva é que a renda ativa é trocar o meu tempo por dinheiro, ou trocar dinheiro pelo meu tempo de trabalho. E a passiva é receber dinheiro dos seus investimentos. As fontes de renda passiva podem ser dividendos de ações, de fundos imobiliários, aluguéis de propriedades, juros e investimentos de renda fixa, rendimento de títulos públicos, participações de negócios, royalties, entre outras situações. Por exemplo, pode ser até você publicar um livro. Você publicar um livro e enquanto esse livro estiver vendendo, você vai recebendo royalties, você vai recebendo uma parte das vendas daquele livro. Então, ter várias fontes de retorno, várias fontes de rendimento, de renda passiva, acaba sendo, novamente, muito fabuloso e faz com que a sua estratégia seja duradoura para o seu futuro.
A verdadeira riqueza não vem apenas de quanto você ganha, mas de quanto dinheiro você gera enquanto você dorme. Olha novamente aquela conta que eu tinha colocado na aula anterior, os 50, 30, 20. Quer dizer que 20% que eu estou guardando, esse dinheiro está trabalhando para mim enquanto eu estou dormindo. Imagine esse número aumentar cada vez mais. Então, quais são essas principais fontes para gerar a renda passiva? As principais opções de investimentos podem gerar um fluxo de caixa para multiplicar regularmente o seu patrimônio de forma inteligente e diversificada. Os fundos imobiliários, as ações pagadoras de dividendos, renda fixa, os juros regulares. Nos fundos imobiliários, são investimentos coletivos, comerciais, residenciais, logístico, shoppings, lajes corporativas, onde você compra uma cota, por exemplo, um pedaço daquele empreendimento, daquele imóvel, e vai receber um proporcional de aluguel. Então pense, para comprar uma casa, hoje, vamos imaginar, você deveria ter, dependendo da cidade que você está, talvez 100 mil reais, talvez 200 mil reais, talvez 500 mil reais, talvez 1 milhão de reais para comprar uma casa, mas um fundo imobiliário, não. Um fundo imobiliário com 100 reais você consegue comprar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que sonham em viver de aluguel, em investir para viver de aluguel, comprar casas, mas os primeiros passos poderiam começar com fundos imobiliários. Você compra uma cota e recebe um aluguel. Então os FIs, os fundos imobiliários, distribuem em torno de 95% daquela receita em dividendos. Esse dividendos é como se fosse o aluguel do imóvel. Todos os meses vai entrar um dinheiro na minha conta do fundo imobiliário, como você receberia o aluguel da sua casa alugada. Quais são as vantagens? Diversificação em vários imóveis, então você pode comprar, citei aí acima, pode ser um imóvel comercial, pode ser um residencial, pode ser um corporativo, pode ser um shopping, pode ser um logístico. Imagina com 10 mil reais você comprar 5 tipos de imóveis. Coisa que o imóvel físico, você com 10 mil reais você não faz nada, você não compra nem, você não paga nem o documento para fazer do imóvel. Depois, qual a vantagem do fundo imobiliário? Tem uma alta liquidez comparado com o imóvel físico, gestão profissional e é líquido de imposto de renda para pessoas físicas. Mas o que é líquido? É o rendimento do aluguel. O aluguel hoje no imóvel físico ele é tributado. Dependendo se ele está na pessoa física, por exemplo, pode chegar a 27,5%. Então é uma tributação absurda comparado com o rendimento do fundo imobiliário. Aí depois, temos que enumerar aqui algumas coisas. Tem risco no mercado financeiro? Claro que tem. Tem a vacância do imóvel. A vacância do imóvel é o quê? Pode ser que o imóvel fique desocupado. Tem a oscilação do mercado imobiliário. Quem sabe tem a inadimplência do inquilino, ou seja, quem alugou o imóvel não consegue pagar o aluguel. Tem a variação no valor da cota lá dentro da Bolsa de Valores. Mas vamos lá, pegando o imóvel físico, pode ser que ele também não fique alugado todos os meses do ano. A oscilação de mercado, o imóvel físico a gente não sabe porque não tem uma cotação todos os dias, não tem alguém avaliando se o imóvel subiu ou desceu. Mas imagine, quem sabe a rua danificou na frente desse imóvel, ele vai perder valor. Ou então, quem sabe, construíram um novo supermercado ao lado do imóvel, vai valorizar, e assim por diante. Então tem variações no imóvel físico que a gente só não consegue ver, mas ela acontece da mesma forma. Inadimplência do inquilino, às vezes o inquilino não consegue pagar o aluguel, então a gente também não vai receber. Então são comparativos aí que vale a pena para quando você for pensar em investir em imóveis. Aí as ações pagadoras de dividendos. Então pense da seguinte forma, quando estou falando em ações pagadoras de dividendos é porque essa ação ela é de uma empresa, ou seja, uma empresa é dona daquela ação. Vamos imaginar aí uma das empresas
de maior fluxo no Brasil, a Petrobras. Então você pega lá a PETR4, que é o código da ação, é uma ação pagadora de dividendos, e essa ação corresponde à Petrobras. Ou seja, se a Petrobras tiver lucro dentro de um ano, ela vai distribuir uma parte desse lucro em dividendos. E se eu, acionista, eu, investidor, comprei PETR4, eu vou receber uma parte daquele lucro na minha conta bancária. Então, são conceitos de funcionamento muito simples. Empresas sólidas, lucrativas, distribuem parte desse lucro aos acionistas, aos investidores. Então, quem compra? Imagina, eu comprando uma ação, eu me torno sócio daquela empresa. E ao me tornar sócio, obviamente que eu vou receber lucro por isso. E existem várias formas de receber. Pode ser dividendos mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Pode ser juros sobre capital próprio, ou JCP. Você também vai receber lá na sua conta. São empresas com calendário previsível, empresas que pagam dividendos onde praticamente o setor delas é consolidado. Por exemplo, você vai pegar empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de alimentos, então um histórico de pagamento consistente, baixo endividamento, geração de caixa estável, setores, como já falei aí, energia, banco, saneamento. Mas é importante destacar, ações está classificada na classe de ativos renda variável. Então, o perfil de investidor que montar uma carteira de dividendos, ele precisa ter uma certa apetite ao risco. Ele precisa entender um pouco do diagnóstico financeiro global, porque essas ações vão subir e vão descer. Então imagine, comprei uma ação por R$10, ela paga R$1 de dividendos. Ela pagou R$1 de dividendos e caiu para 9, por exemplo. Você está perdendo alguma coisa? Não. Ela pagou R$1 de dividendos, está lá na minha conta, mas o preço dela agora está 9. Daqui um mês ela volta para 10. Ok, ela voltou para 10, que é o preço que eu paguei, e eu já tenho R$1 de dividendos na minha conta. Então, o mecanismo de entendimento lá dentro da carteira de dividendos, ela é um pouco diferente dos investimentos tradicionais, renda fixa, por exemplo. Aí, podemos ter também juros das carteiras de renda fixa, como falamos aí em Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto pré-fixado, Tesouro Direto IPCA+, tem proteção contra a inflação, tem segurança máxima, é garantido pelo governo federal e também paga juros semestrais ou pode ser incorporado ao valor do título. E aí, por exemplo, se não paga juros mensais, como que eu faço para tirar o rendimento? Você resgata uma parte do valor investido. É como se você estivesse resgatando o rendimento. CDBs, LCIs, LCAs, da mesma forma. Não te pagam um aluguel mensal, não pagam um dividendo mensal, mas tem o rendimento em cima do valor principal. Então você vai lá e resgata um pequeno percentual para utilização dentro do mês. Ou então, temos também os créditos privados, as debêntures, CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, são títulos de uma dívida de empresas privadas, com rentabilidade muito superior à renda fixa tradicional, porém tem diferentes níveis de risco. Porque, novamente, essas empresas elas vão te pagar juros porque elas estão pegando o seu dinheiro e investindo na atividade delas. Então, imagine, uma empresa precisa de 10 milhões para expandir a sua planta de produção. Ela pega os 10 milhões de vários investidores e aí, ao final de cada ano, ao final de cada semestre, depende do planejamento de cada empresa, ela vai devolver uma parte desse dinheiro e os juros daquele valor que pegou emprestado dos investidores. É simples assim. Então, o credor daquela empresa somos nós que emprestamos dinheiro para ela expandir a sua produção. Como eu faço para reduzir os riscos? A chave para reduzir riscos é diversificação.
Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Uma carteira equilibrada entre fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, renda fixa, protege o seu patrimônio e maximiza oportunidades em diferentes cenários econômicos. Então, tem uma teoria que fala, uma teoria de Markowitz, que demonstra a diversificação dos ativos. Ou seja, quantos ativos você teria que colocar na sua carteira para diversificar o risco. E quando eu estou falando em ativos, pessoal, eu estou falando em vários investimentos. Então, imaginem você pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático, 10 mil reais. Você pegar 10 mil reais e fazer 10 tipos de investimentos, cada investimento vai ser R$1.000. Isso é uma teoria diversificada. Então você pega R$1.000 em ações de dividendos, R$1.000 em fundos imobiliários, R$1.000 em tesouro direto, R$1.000 em LCI, R$1.000 em LCA, R$1.000 em CRI, R$1.000 em CRA, R$1.000 em debêntures e assim por diante. Ou seja, você vai montar uma carteira diversificada. Então, segundo a teoria de Markowitz, quanto mais ativos você coloca numa carteira, mais diversificado você fica e menos risco você tem. Mas, novamente, é preciso um entendimento, pessoal, muito mais profundo do que eu estou falando aqui. É claro que essas 4 aulas, elas são bastante mesmo superficiais e eu não consigo aprofundar nenhum assunto desses, mas eu estou dando um demonstrativo no que vai acontecer no curso ou na mentoria. E aí quem quer se aprofundar, com certeza vai entrar para a mentoria. Uma outra forma de gerar renda passiva e multiplicar seu patrimônio é reinvestir os seus rendimentos. Então, receber os rendimentos, reaplicar, gera um efeito composto e multiplica acelerado o seu patrimônio. Então, imagina assim, você recebe R$100 de dividendos todos os meses, aplica a 0,8 ao mês. Em 10 anos, por exemplo, esses R$100 podem se tornar R$1.000. Imagina que é agora R$1.000, R$10.000, R$100.000 e assim por diante. O tamanho que se torna o seu patrimônio lá na frente. Mas, novamente, precisa ter disciplina para executar. E aí eu costumo falar, é fácil falar, ter disciplina para executar, mas não é fácil fazer. E por que eu estou falando que não é fácil fazer? Porque precisa de alguém te ajudando. E é por isso que eu tanto falo do meu curso, da minha mentoria, etc. Precisa alguém te ajudar. Precisa alguém falar, vamos lá, você consegue, você tem R$10.000 de receita mensal, você gasta 8 e economiza 2. Imagina uma pessoa durante alguns meses te ajudando a implementar esse plano. É claro que você vai mudar de vida, é claro que você vai colocar ele para funcionar e você vai ter dinheiro lá na frente. Eu tenho certeza disso. O poder do dinheiro acumulado no tempo, aqui eu quero falar para vocês da seguinte forma. Por exemplo, R$100.000, ele pode representar 1/3 de 1 milhão, dependendo de quanto tempo eu estou investindo. Ou então, R$200.000, ele pode ser metade de 1 milhão, dependendo também o tempo que eu estou investindo. Isso quer dizer que o tempo é o maior aliado. Quanto mais cedo você começar a investir, vai ser melhor para o seu futuro. Ou então, por exemplo, se você abrir mão do tempo, você precisará ter valores investidos. Então vamos lá, eu não tenho mais tempo para investir. Por exemplo, R$500 por mês. Eu tenho 60 anos de idade e quero ter uma renda de, vamos imaginar, 50 mil por mês. Se eu tenho 60 anos de idade e quero ter uma renda de R$50.000 por mês e eu não tenho mais tempo para acumular esse patrimônio, então eu tenho que ter, por exemplo, hoje, em dinheiro de real, hoje, março de 2026, eu teria que ter praticamente aí em torno de uns 5 milhões guardado no mercado financeiro, 5 milhões rendendo mais ou menos 1,10, 1,15 aí ao mês, mais ou menos, vai me render em torno de 50 mil por mês. Eu não tenho mais tempo, tenho que ter dinheiro. Agora, se você tem tempo, não tem dinheiro, mas tem tempo, é a melhor coisa do mundo, porque se você começar hoje com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, com 30 anos de idade, com 50, 60 anos de idade, você vai ter acumulado um patrimônio significativo se implementar
o que eu estou falando aqui. Um outro ponto importante é ajustar a carteira conforme o ciclo econômico. Por exemplo, em juros altos, priorizar renda fixa com retornos atrativos e com segurança. Novamente, posso falar de Tesouro Selic, os CDBs, que se tornam muito competitivos num cenário de alta porque as taxas são melhores. Num cenário de juros baixos, podemos pensar em aumentar nossa exposição nas ações pagadoras de dividendos, nos fundos imobiliários, porque esses ativos se valorizam quando a taxa Selic está mais baixa, porque teoricamente as empresas produzem mais, porque elas preferem produzir e vender do que guardar dinheiro, ou seja, o dinheiro também está mais barato para tomar crédito, então as empresas têm mais chance de produzir, e isso faz com que a economia ande. Andando a economia, o preço das ações também sobem, o lucro das ações também aumentam, então essa exposição em mercado de renda variável, quando os juros estão mais baixos, ele é mais propício. Então é importante fazer esse rebalanceamento da carteira. O rebalanceamento da carteira é entender o ciclo econômico que aquele investidor está vivendo e ajustar. Estar atento a esse cenário macroeconômico é se adaptar às estratégias disponíveis no mercado e faz uma diferença significativa na carteira ou nos seus ativos investidos para o seu futuro. Tenho que começar com uma carteira grande? Não, comece com o que você tem, mas seja consistente. Não espere o momento perfeito, mas faça aportes que você conseguir. Eu coloquei anteriormente aportes de 100, 200, 500, ou R$1.000, ou 10 mil, ou 30 mil, ou 50 mil, ou 100 mil, não importa. Mas seja consistente, faça aportes consistentes. A consistência vence. Foi o que eu coloquei lá em relação montante de dinheiro e tempo. Se fosse optar, o que é melhor, ter um montante de dinheiro grande ou tempo? E ter dinheiro ao longo desse tempo? Então é o tempo, porque o tempo vai fazer uma diferença muito grande. Investir regularmente, mês após mês, é mais poderoso do que um grande montante eventualmente. Então criar hábito e disciplina para fazer esses investimentos regulares, mensais, é muito importante e é isso que vai gerar essa renda passiva e multiplicar o seu patrimônio. Aumentar gradualmente à medida que essa renda comece a crescer, ou então você vai automaticamente reduzir os gastos, porque a tua renda passiva vai aumentar e os teus gastos ficam no mesmo lugar. Isso seria uma equação perfeita, porque os ativos estão rendendo, a renda passiva está entrando e os teus gastos estão reduzidos, estão mantidos. Por exemplo, aqui eu quero mostrar para vocês quanto vocês deveriam investir por quanto tempo para acumular um patrimônio de R$100 mil. É uma conta básica. Por exemplo, eu quero ter R$100 mil. Quanto tempo preciso investir R$8 mil? Precisa investir durante um ano. Um ano, mais ou menos, você investindo R$8 mil por mês, você vai acumular praticamente aí R$100 mil. Eu quero ter R$100 mil em 2 anos. O valor mensal já diminui. Por exemplo, R$3,8 mil por mês, ao final de 2 anos, você terá mais ou menos os seus R$100 mil. Agora, 3 anos. Quero R$100 mil em 3 anos. R$2.300 por mês. Praticamente, no final dos 3 anos, você vai acumular os R$100 mil. Por que eu coloquei esse demonstrativo? Para exemplificar o que eu falei anteriormente. O tempo é o seu maior aliado. Se você tiver tempo, você precisa de cada vez menos dinheiro, por exemplo, para o montante que você deseja lá no final. Então, quanto mais tempo você tem para acumular esse patrimônio financeiro lá na frente, mais rendimento no caminho você vai ter. A visão de futuro é um patrimônio multiplicado com a liberdade financeira. Então, o planejamento é multiplicar o patrimônio, que é totalmente possível com o planejamento estruturado e metas claras. Cada etapa percorrida te aproxima muito mais do objetivo. Ter disciplina, consistência nesses aportes e reinvestimentos, inclusive os rendimentos, conforme eu falei para vocês também anteriormente, são pilares fundamentais do crescimento patrimonial sustentável.
E a liberdade é a renda passiva trazer a verdadeira liberdade para você fazer o que quiser com o seu tempo. Imagine viajar, passear, curtir férias com os filhos, com os netos, com a esposa, com a namorada, enfim. Você pode utilizar o tempo do jeito que você quiser. As decisões que você está tomando hoje vão determinar a realidade financeira que você vai viver amanhã, com certeza. Qual foi o seu grande aprendizado que você teve até o momento nesta aula? Pense, qual futuro você almeja? Qual futuro você quer viver? Quais serão as consequências da sua vida se você não começar a cuidar melhor do seu dinheiro hoje? Quais oportunidades você vai perder? O que você vai deixar de viver por não se planejar? Eu não estou falando para você guardar todo o dinheiro que você faz todos os meses. Eu estou comentando para você fazer aquele planejamento da aula anterior, os 50, 30, 20. Se você conseguir implementar o planejamento 50, 30, 20, você vai acumular patrimônio para a sua vida. E é isso que vai te dar o colchão de liberdade lá na frente. Então, pegue todo esse conteúdo, coloque em prática e entre em ação quando? Agora. Comece hoje, comece amanhã, comece o mais breve possível. Ah, estou endividado. São desculpas, porque você também pode organizar as suas dívidas e começar a investir. Lembra do que eu comentei em uma das aulas? Prioridades. Eleja prioridades. Se você não eleger prioridades, você não vai sair do lugar. Aí tem algumas dúvidas, por exemplo. Isso não funciona para mim. Só funciona se tem muito dinheiro? Não. O método aqui no mercado financeiro, ele funciona para quem está começando, para quem está colocando aportes gradativos. Então, a lógica é a mesma de organizar escolhas inteligentes, usar estratégias que multiplicam essa renda passiva. Ah, mas o banco já me orienta, não preciso de mais nada. Com certeza o banco te orienta. E tem bons profissionais, não podemos desmerecer isso. Mas o banco tem as metas dele, o banco precisa faturar, precisa gerar receita, porque o banco também tem sócio, o banco também tem acionista, e o acionista também cobra lucratividade. Então, o banco vai colocar para o seu cliente aquilo que é beneficiário para o banco. É claro que tem clientes comprando o que o banco orienta, mas, novamente, se o cliente tiver consciência 100% daquele produto que está colocando na carteira que é benéfico para ele, não há nada de errado. Mas aqui dentro da mentoria Aprenda Como Investir, eu comento sobre isso. Você precisa aprender sobre o que você está fazendo na sua carteira de investimento. O que você está investindo é bom para você? Ou então, serve apenas para CLT, autônomo, servidor público? Não. Serve para qualquer profissional, para qualquer pessoa. O método ele é validado, ele vale para todos, não importa a profissão. Eu sempre comento, você precisa ter uma parte do seu patrimônio em dinheiro, investido em um banco. Não dá para você ter só casa, só imóveis, só prédio, empresas, etc. Em uma hora ou outra você vai precisar de dinheiro e você não vai ter. Então você precisa ter pelo menos 20% do seu patrimônio em dinheiro. E aí, lembra, patrimônio é todos os ativos que você tem. Empresa, casas, apartamentos. Então 20% disso em dinheiro investido no mercado financeiro. Ou então vem uma outra pergunta. Não tenho tempo, outra colocação. Não tenho tempo, minha vida é corrida. Novamente estamos entrando aqui em prioridades. Imagina assim, se você não tem prioridade para aprender durante 30 minutos por dia como cuidar melhor do seu dinheiro, das suas finanças, quem vai fazer por você? Você vai pagar um profissional para fazer isso? Esse profissional vai cobrar quanto? Entende? Então, eu estou comentando da seguinte forma, você pode usar 30 minutos diários, depois pode ser 30 minutos semanais, quando você aprender, e simplesmente você aloca a sua carteira de investimentos e ela vai trazer os lucros que você deseja. É simples assim. O curso Aprenda Como Investir mais Mentoria é um curso completo com 5 módulos, 40 aulas mais ou menos,
desde os conceitos mais básicos até estratégias mais avançadas de investimento. Cada aula foi pensada para facilitar o seu entendimento e aplicação na prática, com materiais de apoio e exercícios. Então é um curso completo, online, mais a mentoria. A mentoria é uma reunião online, por exemplo. Você pode estar no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, São Paulo, não importa onde você esteja, a gente consegue fazer uma reunião com você e pontuar ponto a ponto do que você deseja, aprender melhor, executar o plano de investimento, enfim, ou o que você não entendeu no curso e assim por diante. Isso é a mentoria. Qual é o pacote que você vai receber nesse curso? Então é um método passo a passo, o caminho claro e seguro para multiplicar o patrimônio e gerar renda passiva, aplicável a qualquer dia. São 6 meses de mentoria. A cada 15 dias nós faremos um encontro. Esses encontros vão ficar gravados, por exemplo, para quem não conseguir participar dos encontros quinzenais. Ou seja, você vai ter tempo para tirar as dúvidas que você não aprendeu ou um exemplo que você quer sobre a sua carteira de investimentos, algo nessa linha. Suporte completo, então você vai ter acesso direto comigo ou com a minha equipe. Você tem dúvida, você vai mandar e você vai ter esse suporte. O acesso na plataforma durante 1 ano, então você pode rever o curso quantas vezes você quiser. Um ponto importante é a garantia. O risco ele é praticamente zero, porque você tem 7 dias para olhar o curso. Se você não gostou, olhou as aulas, não gostou, você simplesmente manda um e-mail para a gente e a gente devolve 100% do dinheiro que você pagou no curso. E como participar? Ao final da aula de amanhã, eu vou enviar um link para vocês no grupo que vocês estão participando e lá dentro, sim, vai ter as orientações para você adquirir o curso mais mentoria. Seu futuro começa agora. Independente se você vai fazer parte ou não do Aprenda Como Investir, continue estudando, aplicando as dicas e construindo a sua jornada. Para quem quer ir mais rápido rumo a superar a poupança, com certeza esse conhecimento está dentro do curso Aprenda Como Investir. E ele vai ser o caminho determinante para a sua jornada. Então vamos rumo a um mundo de pessoas mais preparadas, rompendo medos, vencendo barreiras e mostrando que investir pode ser algo simples e acessível de aprender. Eu espero vocês na próxima aula. A próxima aula é o fechamento dessas 3 aulas primeiras. Um grande abraço a todos e até lá!